Boa tarde a todos, para aqueles que estão nos acompanhando no Brasil. É uma honra estar aqui participando da COP27, é uma honra representar o nosso país, representar o SEBRAE, representar o onshore brasileiro. É um setor que tanto está contribuindo com a nossa matriz energética, contribuindo com muitas atividades que estão nos territórios impactados pelas atividades das grandes operadoras que estão atuando nesse setor, né? Nós temos uma parceria muito interessante no setor onshore com a Origem Energia lá na Bahia. Estamos aqui com a Origem representada pela CEO Luna Viana, que não só representa a força do empreendedorismo feminino num setor que é ainda muito dominado por homens e por grandes empresas, que tem muito na sua história esse DNA, né, do empreendedorismo, e de uma empresa que traz uma política muito inovadora, se estruturando com um trabalho muito visionário na área de cadeia de suprimentos para a questão da descarbonização e da contribuição com alguns ADSs e para os territórios impactados com uma qualificação e desenvolvimento de produtores rurais e na agricultura familiar, né? Estamos aqui também com o Marco Fujihara, parceiro nosso, um consultor especializado nessa área, que desenvolveu vários trabalhos na cadeia de suprimentos com a questão da descarbonização, que vai comentar com a gente aqui também esse trabalho, tá? Eu vou começar passando a palavra para a Luna, nossa convidada, para que ela possa apresentar a Origem e algumas dessas iniciativas que a gente tem em parceria. Obrigada, Aline. Bom, é uma honra realmente estar participando da COP27. Queria agradecer o convite do Polo Onshore, né? Aqui na pessoa da Aline representada. E eu vou pedir para passar um videozinho contando um pouquinho da história da Origem e depois vou começar uma apresentação falando um pouquinho de empreendedorismo e do potencial energético do onshore. Eu acho que é isso que a gente tem hoje aqui, essa que é o nosso diferencial, né? Eu acho que é que todo mundo sonha junto. E assim, óbvio, né, entraram pessoas depois, mas essas pessoas no início, elas realmente sonharam com a gente. Como toda jornada épica, que eu acho que é o caso aqui, você precisa estar acompanhado das pessoas certas para que ela aconteça com sucesso. São as pessoas que fazem a diferença, não? E aqui dentro da Origem sempre foi assim. Eu consigo trazer as pessoas comigo porque eu acredito no que eu estou fazendo. E eu nunca iria colocar ninguém numa situação que não fosse, que eu soubesse que não ia dar certo. A Luna está lá sempre na batalha, sempre organizando todos os grandes grupos de trabalho para ir para frente e lutar. Não? Eu entro como uma marinha com algum peso, não? Onde que a gente vai atacar, onde que a gente tem que mirar, não? E o Luiz Felipe está lá como a força aérea, vendo tudo mais por alto, não? Estrategicamente, onde que a gente deveria ir. A grande tese que a gente tinha por trás era de efetivamente resgatar o valor da infraestrutura associada a esses ativos, resgatar o valor do gás natural como combustível, resgatar as possibilidades de interiorizar uma energia competitiva para o Brasil. O interior é tão carente de energia competitiva, então acho que isso permeou o nosso norte desde o princípio. Depois de alguns meses estudando todos os campos que estavam em oferta, eu achei que pro que eu queria, porque eu poderia fazer, pro tamanho que eu tinha naquela época, Garça Branca seria a opção ideal para a gente poder começar. Nós queremos ir muito além de simplesmente ser um produtor de petróleo e gás. Não? Nós realmente temos projetos de integração da nossa infraestrutura, geração de energia, estocagem de gás. Todos esses projetos comprovam que, poxa, essas indústrias estavam aqui há muito tempo. Por que ninguém fez? É porque não funciona? Não, muitas vezes porque ninguém sentou para pensar diferente. A Origem não teria chegado no tamanho que tem, por exemplo, porque efetivamente é um capital de muita qualidade, que entende o business, interfere naquilo que precisa ser interferido. E o resto a gente tem liberdade para executar o que a gente acredita, sabendo que somos suportados por uma base de capital muito robusta. O Estado, a comunidade, a população, eles sabem que a gente vai fazer algo diferente. Eles sabem que nenhuma empresa privada está fazendo investimento nessas regiões para que ela não faça um desenvolvimento, para que ela não gere empregos,
aumente as instalações, não amplie aquela operação. Então, assim, hoje a gente vê muito isso, assim, o pessoal bem feliz, contente, que está saindo uma empresa que não estava fazendo nenhum tipo de investimento e entrando numa empresa que aquele ativo, aqueles ativos, né, são os ativos mais importantes que aquela empresa tem. É isso que a gente tem hoje. Hoje, nosso trabalho é Bahia e Alagoas. Então, esse ano é um ano de consolidação da nossa operação, arrumar a nossa casa, tanto na parte administrativa como na parte operacional, e ano que vem é um ano de crescimento. A gente trazer poços que vão ser perfurados, a gente trazer mais poços de conexão, a gente aumentar as nossas estruturas, né? Tem vários projetos de ampliação das nossas estruturas, PGM, compressão, sistema de injeção, e é isso. Então aí, a partir do ano que vem, é crescimento, né? Crescimento, crescimento, crescimento. Todo mundo aqui pode contar um com o outro sempre. Essa junção de forças, esse apoio incondicional no tempo bom, no tempo ruim, nos dias de sol e nos dias nublados, acabou refletindo para a companhia como um todo. Eu lembro um momento, era um fim de semana, que a gente tinha que organizar várias coisas para comprovar a nossa capacidade. Não fico até arrepiado, não, mas foi quando eu senti isso que vai dar certo. Realmente, eu quero daqui a 5 anos olhar para trás e falar, nós construímos uma empresa, mas muito além disso, a gente conseguiu mudar a matriz energética do país. Bom, então, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo, né, a história do meu empreendedorismo no onshore, né, contar um empreendedorismo, um pouco da história do empreendedorismo da origem e falar um pouquinho do potencial energético do onshore. Bom, então eu me formei em 2009, né, como graduada em engenheira de petróleo e logo eu fui trabalhar meu primeiro emprego, né, como engenheira de petróleo numa empresa grande do offshore. E lá eu tive as minhas primeiras experiências, né, com o trabalho onshore, abandonando, na verdade, a minha primeira experiência com onshore foi abandonando o último posto onshore que essa empresa offshore ela tinha, né? Era uma empresa também que já estava voltando os seus investimentos para a área offshore e estava deixando o onshore para trás naquela época. Depois de alguns anos nessa empresa, eu recebi um convite para participar, para ser sócia de uma empresa prestadora de serviços na área onshore, né? Com fornecimento de sondas de produção, sondas de perfuração, para execução desses poços nas bacias terrestres onshore. E aí eu decidi, nesse momento, né, sair de uma empresa privada, né, do meu emprego, para poder começar a empreender, ainda de forma um pouco mais tímida, né, sendo sócia dessa empresa que prestava serviços no Nordeste. E aí eu comecei trabalhando com a Vale, prestando serviços para a Vale, serviços para a Petrobras, e comecei aí sim conhecer e me aprofundar no mundo onshore. E aí, no final de 2015, né, as empresas, né, que prestavam serviço para onshore, elas já estavam sofrendo com a crise, né? A gente começou os desinvestimentos começaram, né? Os rumores do desinvestimento, o projeto Topázio, né? De uma forma um pouco diferente do que é o desinvestimento que a gente vê hoje, né? Ele começou a dar os primeiros passos, ainda muito lentos, mas o desinvestimento começou a ficar mais acelerado por parte da Petrobras nessas bacias onshore. Então, os contratos eles começaram a ficar muito reduzidos e aí eu decidi retornar para o Rio e pensar aí quais eram os novos rumos aí que eu ia tomar e decidi abrir uma empresa no Rio, aí já sozinha. Essa empresa, ela era uma empresa também prestadora de serviço, né? Também, todo o meu background na área de prestação de serviço. Mas também eu vislumbrava que essa empresa poderia ser transformada numa companhia, numa operadora de óleo e gás, uma concessionária, né? Que eu pudesse preparar essa empresa para que ela participasse dos leilões da ANP e pudesse adquirir acumulações, né, marginais. São acumulações que foram campos devolvidos, né, pelas antigas operadoras que já não tinham mais interesses, né, eram concessões que estavam à margem, né, da economicidade para essas empresas e elas devolviam para a União
e a União ela licitava para aqueles que tivessem interesse, normalmente empresas de pequeno e médio porte. E aí eu preparei a empresa, qualifiquei a empresa, participei desse leilão e na quarta rodada eu adquiri, né, o primeiro campo da Origem. E aí começa a história da Origem, né, que em 5 anos a gente saiu desse envelope, que foi a quarta rodada, né, a nossa oferta para a quarta rodada, para 2022, né, hoje representado, eu trouxe uma representação do nosso hub de energia, né, o Polo Alagoas, aí a Estação Pilar, uma das instalações do nosso polo, e ela representa, né, todos ela tem ali todas as instalações, todos os atores que estão transformando, né, que vão se concretizar num dos maiores hubs energéticos do Nordeste, com infraestrutura integrada. Nós temos acesso aos terminais de exportação de petróleo, temos acesso à nossa própria UPGN, a nossa própria estrutura de processamento, a gente acessa a malha da TAG, né, para o transporte, a gente tem acesso direto à distribuidora estadual, não necessitando o uso da malha de transporte, mas acessamos todas as outras distribuidoras e todos os outros consumidores que estão integrados na malha da TAG. Daí também vão nascer novos projetos, né, como geração elétrica, né, a gente tem um projeto para geração de energia, e GNL. Nós temos uma área de armazenamento do GLP, que é armazenado e escoado dessa estação, isso já existe, dos líquidos que são produzidos através da UPGN, e um projeto de estocagem de gás subterrânea, que também o projeto piloto ele já está praticamente pronto, né? A gente já está com os compressores, os poços, as linhas, a gente está aguardando aí o ok da ANP para poder começar o nosso sistema de estocagem, a princípio começando com estocagem do nosso próprio gás. Bom, então no vídeo vocês já viram um pouco, né, mas é toda a história da Origem, né, todos como foi, né, como foram esses últimos 5 anos e como é que a Origem conseguiu surfar nessa onda de alavancagem, né, da indústria. Eu trouxe aqui um pouco, não vou entrar em detalhes, mas a evolução das políticas e regulamentações que tiveram alto impacto para o setor, né, começando pela instituição das próprias rodadas de campos marginais e da inclusão dessas rodadas depois na oferta permanente, possibilitando que a gente pudesse colocar o primeiro pé dentro desse mercado, né, que era praticamente dominado por grandes empresas, mas essas resoluções possibilitaram que pequenos e médios operadores também pudessem entrar nesse segmento e pudessem ter um crescimento orgânico para que a gente chegasse hoje com os ativos que a gente tem, 2 polos, né, 18 concessões no total, sendo, na verdade são 34 concessões, sendo 18 blocos exploratórios, e alguns campos ainda também em fase de reabilitação, adquiridos em outras sessões de rodadas marginais. Então, de importância aí também foi a instituição da oferta permanente, que hoje permite que os empreendedores eles possam ir à ANP e visualizar e verificar áreas que estão disponíveis para exploração, para que eles possam aumentar as suas reservas. Essas áreas ficam como se estivessem numa prateleira, disponíveis para declarações de interesse, e assim que ela tem uma quantidade, né, suficiente de declarações, ela chama um leilão público para a oferta dessas áreas, mas fica tudo muito mais fácil, tudo mais célere, todas as áreas já estão aprovadas, e isso facilitou muito também e possibilitou essa nossa aquisição desses blocos exploratórios agora também em 2022 para a gente. E por fim, né, a gente teve em 2022 a aprovação da nova lei do gás, que realmente instituiu a possibilidade de outros entrantes, né, entrarem nesse mercado, antes dominado totalmente pela Petrobras, né. A gente já tem alguns benefícios, né, relacionados a a instituição dessa regulamentação, que é o acesso às infraestruturas de terceiro, né, principalmente o acesso às infraestruturas da Petrobras. O nosso Polo Alagoas ele é altamente integrado, né, a gente já adquiriu ele da Petrobras com essa integração, mas o Polo Tucano Sul, por exemplo, ele não era integrado, e hoje ele é um polo integrado graças a
a possibilidade do acesso tanto à infraestrutura de escoamento quanto à infraestrutura de processamento. E por fim, a gente tem essa resolução de incentivo, né, ao desenvolvimento para pequenas e médias empresas no setor de óleo e gás, que trouxe redução de royalties, trouxe regulamentação na verdade, redução do fardo regulatório, né? Ela determina que a ANP desenvolva políticas para redução de royalties, para redução do fardo regulatório, e também ela vem com uma novidade que é a solicitação do desenvolvimento de políticas para mitigação e controle de inventário, de emissão de gases poluentes, e a partir de 2023 as empresas onshore também têm que começar a entregar esses resultados para a ANP, diferente do que era antes, né, que a gente via só as offshores fazendo isso. Hoje a ANP exige, através dessa regulamentação, que a gente possa, da regulamentação que ela criou, que a gente possa estar entregando esses números e a gente consiga fazer esse controle de forma nacional. E para nós é importante, a Sol já utiliza de maneira bom, e para a gente poder passar toda essa história, né, a gente não podia ter feito isso sozinha, e ao longo dessa história algumas pessoas importantes algumas entidades importantes foram entrando. Então a gente tem hoje como sócio controlador a Prisma, né, uma estrutura de capital sólida, e apoia todos os investimentos da companhia. Os 3 sócios fundadores, né, são 3 pessoas com personalidades e experiências práticas bem diversas, o que ajuda bastante o nosso dia a dia, né, a gente poder comandar essa empresa e sair, né, da onde a gente estava e chegar onde a gente chegou. Uma liderança humanizada, executivos, né, com grande experiência e alinhados com a estratégia da empresa, e um conselho, né, altamente experiente e altamente qualificado. E em que contexto a origem hoje está inserida, né, no Brasil? A gente está no Nordeste, né, onde a gente, o escritório fica no Rio, mas as nossas bases operacionais elas estão no Nordeste, na Bahia e Alagoas, e a gente se depara com um cenário de pobreza energética, né? A gente vê que ainda 20% das famílias dessas regiões elas ainda não têm acesso a gás de fogão, né? Fogão, eles ainda usam alguns combustíveis, né, que têm altos índices de emissão de gases poluentes, e é uma quantidade significativa da população ainda nessas regiões, enquanto outras regiões ainda tem 10% dessa população sem acesso a esse tipo de energia. Então aí trouxe mais ou menos a matriz, né, energética brasileira versus a matriz energética mundial, e mostrando que a gente tem uma quantidade, digamos, razoável de percentual de energia renovável comparado ao que é a média global, mas ela é basicamente concentrada na geração, né, a partir das hidráulicas, né? Então é uma energia limpa, né? A gente tem um uso um percentual muito alto, mas a gente tem os problemas de intermitência, né? A gente tem a questão das crises hídricas e que a gente acabam gerando uma insegurança na garantia do fornecimento daquela energia para o país. E aí é nesse contexto, né, que a gente acredita que pode contribuir de forma assertiva e sustentável, né, utilizando principalmente no momento dessa transição o gás natural, porque a gente consegue ter estabilidade, né, a gente consegue, além de ser uma fonte muito mais estável, a gente ainda tem possibilidade, por exemplo, de armazenamento desse gás em estruturas geológicas subterrâneas. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. E eu consigo, né, em momentos de variação das outras energias, né, que são todas são influenciadas e são intermitentes, eu consigo utilizar o gás natural. Então eu trouxe um pouco, né, do que é
a importância do gás, né, para essa transição. A gente hoje tem a gente tinha um mercado muito fechado, monopolizado pela Petrobras, mas hoje o mercado está sendo aberto, né? Hoje a gente, por exemplo, o processamento, a gente tem o nosso próprio processamento para um dos nossos polos, no outro a gente ainda necessita do acesso a outras infraestruturas, mas esse mercado está sendo aberto e cada vez mais a gente está caminhando para uma abertura maior. A gente está acompanhando o aumento da produção, né, do gás nacional. Um alto investimento em empresas, né, produtoras de gás, na criação de empregos e arrecadação de impostos. E a grande complementariedade desse gás com as renováveis, né, justamente para aqueles momentos de intermitência a gente poder utilizar o gás para poder gerar energia. E a gente, reforçando, né, esse slide traz, a gente precisa fazer uma transição cuidadosa, né, a gente precisa fazer a transição, a gente sabe que o mundo hoje está voltado pro net zero, mas a gente precisa ter segurança, a gente precisa ter energia, a gente precisa garantir esse abastecimento. E aí mostra que ao longo dos últimos anos a demanda do gás ela só cresceu. E também a gente tem com o gás, né, comparando ele com outras fontes, né, outros combustíveis fósseis, a gente tem uma redução significativa das emissões com a utilização do gás como combustível. Então, o que a gente trouxe um resumo, né, do que eu acabei falando. Então, uma fonte de energia segura, um alto potencial energético, uma redução de custo, né, porque a gente não, diferente do hidráulico, a gente não necessita, né, de um armazenamento. A gente pode, inclusive, armazenar o gás para outros momentos, né, de consumo com a estocagem. Mas os custos de armazenamento são muito menores e a estabilidade, trazendo estabilidade, né, para a matriz energética do Brasil. E nesse contexto, né, a gente, qual é a nossa estratégia, né? A produção no upstream, né, das reservas próprias, a captação de clientes para estocagem, né, gás, principalmente do pré-sal, que a gente vem enfrentando dificuldade, né, para poder escoar, uma vez que esse gás ele é associado, diferente do nosso, né, que é um gás não associado. Então, para que essas majors elas consigam produzir esse óleo, elas precisam produzir o gás e a gente tem ainda muitos obstáculos com relação à produção desse gás, escoamento, monetização, enfim. No midstream a gente tem ao PGN, nosso processamento, o acesso ao PGN da Petrobras, né, no outro polo. Toda a nossa malha, a gente tem mais de 33 quilômetros de duto, né, interligando todas as nossas concessões, e esses projetos de estocagem de gás com capacidade de 1,5 bi metros cúbicos, né. E no downstream, geração de energia, né, um projeto de geração de energia em Pilar, que está em andamento. A gente hoje já tem contratos com distribuidoras, né, para venda desse gás, entregando para os consumidores, para as indústrias locais e também para uso doméstico. E o Small Scale para a interiorização do GNL também é um projeto que começou esse ano e está caminhando para 2023 a gente começar essas operações, assim como o da geração. Aí é um resumo, né, como toda essa estratégia ela pode ser identificada nos nossos ativos, né? Então o Polo Alagoas totalmente integrado, com toda essa infraestrutura, Tucano Sul da mesma forma, o projeto de estocagem, a UTE de Pilar e os nossos campos marginais, que são campos prioritariamente de óleo, mas que atualmente eles estão em fase de reabilitação e a estratégia é uma monetização deles a longo prazo. Bom, então esse slide traz a importância do gás na transição, né, possibilitando que a gente invista hoje na capacidade para geração de energia através do gás, enquanto as outras tecnologias para as energias renováveis estão sendo desenvolvidas e poderão ser aplicadas aí de forma mais segura, né, para o abastecimento do país.
a gente... Bom, então, eu falei um pouquinho aqui, mas dentro desse hub energético, a gente tem a geração através do gás, né, na nossa térmica de Pilar, um projeto de 330 mega. Esse projeto, ele é um projeto que ele nasce já com uma possibilidade de captura de carbono e é um projeto importante para suporte na transição da nossa matriz. A estocagem, que eu falei um pouquinho, né? A gente hoje, com todo o estudo dos reservatórios que a gente tem atualmente, a gente tem uma capacidade de 1,5 bi. Se a gente converter, ele é 20 vezes o consumo diário de gás do Brasil hoje. A gente tem facilidade de estocar esse gás e facilidade de depois de produzir, né, de entregar, porque ele esse ativo ele vai ser construído naquele hub, onde a gente tem já a integração com a malha da TAG. E a gente também, junto com o estudo da estocagem de gás, também a estocagem do carbono capturado. Bom, o EIP, né, o nosso foco em EIP hoje a nossa produção já é 70% gás, né, e esse número tende a aumentar ao longo dos próximos anos, mas ela já é 70% prioritariamente de gás. O projeto de small scale, né, que a ideia é levar esse gás para o interior, né, dos estados onde a gente opera, onde as malhas hoje das distribuidoras elas não chegam, e a gente consegue levar esse gás e possibilitar que essas cidades elas possam usar um combustível menos poluente e também o desenvolvimento econômico dessas regiões. E aqui, tudo isso possibilita que a gente possa ter projetos de P&D, né, para também o domínio de novas rotas tecnológicas durante essa transição. E a gente tem a garantia, né, do abastecimento com o gás e com toda essa receita e também com o tempo, né, que a gente consegue ganhar nessa transição, a gente consegue estudar para dominar novas rotas. Aí basicamente é um resumo, né, de tudo que eu falei. A gente conseguiu, a origem hoje ela foi possível devido a todos os processos de desinvestimento, né, que a Petrobras começou no onshore. Foram mais de 200 oportunidades ao total. E a gente conseguiu, dessas 200 oportunidades, a gente tem cerca de 16 concessões adquiridas através de desinvestimento, 10 concessões através de investimentos e 6 concessões através de leilões da ANP. E dentro dessas concessões a gente tem os 12 blocos terrestres. A produção, né, que a gente já falou, que é de 70% gás, nossos ativos estratégicos, né, storage, small scale e a geração de energia através do projeto do parque termoelétrico. 330 quilômetros de pipeline, que é o que a gente tem hoje, com integração total da nossa infraestrutura, integração TAG e distribuidoras e TAMAC, né, que é o terminal de exportação. E a geração, acho que o maior impacto aqui é a geração de 1,7, né, 1.700 empregos diretos nas regiões onde a gente atua. E aí, um ano de origem, né, assim, tem toda essa história, mas a marca a origem, né, ela nasceu há pouco tempo, né, a gente tem um ano de origem e a nossa agenda ESG, a gente tem bastante orgulho do que a gente já consegue fazer, né, comparado com outras empresas que estão aí há alguns anos. A gente já faz, já está caminhando, né, já está no caminho certo e já consegue fazer bastante coisa. A gente, na parte do meio ambiente, tem diversos projetos pilotos, né, nas nossas próprias instalações, com uso de energia solar, gestão de resíduos, reciclagem, né, reuso da água, projetos de recuperação de áreas que são degradadas e já, além a gente já tinha essa necessidade de criar o nosso inventário de emissões, já tinha nascido dentro da companhia e agora a gente tem mais uma obrigação regulatória trazida pela ANP. A gente tem diversos programas relacionados a agente e gestão, a gente também se orgulha muito, né,
dessa liderança humanizada da Origem. Hoje nós temos 23% de mulheres na Origem, né? Já é maior do que a estatística do setor para a América Latina, ainda queremos melhorar bastante isso. A gente tem uma universidade Origem, né? A gente foca muito no treinamento e desenvolvimento dos nossos profissionais. Sempre dentro da Origem, a nossa prioridade são as pessoas, e sempre as pessoas que estão dentro da Origem, elas sempre vão ter a oportunidade de serem as primeiras escolhidas para qualquer oportunidade. Os nossos projetos de P&D e um trabalho que a Aline falou um pouquinho aqui, que é o empreendedorismo no campo, que foi a forma que a gente encontrou de realmente criar um impacto local ali nas comunidades que a gente atuava, e a gente pensou muito, né, sobre isso, o que a gente podia levar para aquelas pessoas que realmente a gente conseguisse que pelo menos 90% realmente utilizasse aquilo que a gente estava, aquele legado que a gente podia deixar, para que aquilo realmente fosse um legado. E a gente tem esse trabalho de educação, né, do campo, educação empreendedora, para desenvolvimento daquelas famílias que são empreendedores, famílias, né, famílias de agricultores, empreendedores, que se desenvolvem que conseguem se desenvolver com toda essa orientação que a gente consegue passar com o apoio do SEBRAE. E com relação à governança, né, a gente tem aí uma preocupação muito grande, né? A gente hoje tem acho que a primeira empresa de energia que tem uma rede privada de internet. Então todos os nossos polos, eles são conectados com uma rede própria da Origem, né? Que possibilita comunicação de voz, comunicação de vídeo, todos os equipamentos anti-explosão que possam transitar em qualquer área. Então hoje, se a gente quiser fazer uma reunião, transmitir dados diretamente dos nossos postos de forma segura, essa rede vai possibilitar em alta velocidade e com cobertura em praticamente todas as áreas, que são áreas que normalmente sofrem tem grande dificuldade de comunicação, né? A gente, por exemplo, na Bahia, as pessoas não têm telefone, lá não chegou a telefonia. E então elas têm até internet, mas telefone elas não tiveram, e eu acredito que não vai chegar mais. E com essa rede a gente também consegue disponibilizar esse acesso para as comunidades. Então, no primeiro momento, a gente está fazendo toda a instalação dessa rede, e no segundo momento a gente vai ter trabalhos também com as comunidades para que elas possam ter acesso a essa tecnologia que elas não tinham. Praticamente a gente tem muitas certificações ISO dentro da Origem, né? A Origem, a área de operações, ela é muito diversificada. A gente tem laboratórios, né? Laboratórios de certificação, laboratórios de análise, várias oficinas de manutenção. Então a Origem busca pela implementação dessas certificações. A gente assumiu o polo Alagoas tem 8 meses, e desde antes do closing a gente já começou o processo dessas certificações, né, para que a gente possa ter dentro de casa, né, todos esses processos de forma auditável e confiável, né, para que a gente possa operar de forma segura. Bom, a segurança, né, já falei um pouco da segurança da informação, compliance, consultorias estratégicas para a agenda SD, né, a gente está trabalhando bastante no desenvolvimento das nossas políticas atualmente. E agora a gente começou um outro trabalho com o SEBRAE, que é o mapeamento para a descarbonização da cadeia de suprimentos, né, para pequenos e médios fornecedores, porque eles são realmente muito pequenos, né, e a gente precisa desenvolver esses fornecedores locais, porque se a gente não faz isso, daqui 5 anos, daqui 10 anos, eles estão do mesmo jeito, e a gente não consegue aproveitar todo o potencial que os fornecedores locais têm. Se eu não consigo desenvolver, se eu não consigo criar uma estrutura de gerenciamento desses fornecedores, eu vou crescer e eles não vão crescer, e eu não vou crescer da melhor forma que eu poderia, porque se eu tivesse todo aquele suprimento local, seria muito mais fácil para mim do que eu ter que trazer de fora, do que eu ter que importar, enfim. E aí eu chamo o Marco. Obrigado. Bom, é impressionante o que o capital faz, né? Você precisou captar para chegar a tudo isso, né? Eu, como gestor de investimentos, fiquei muito impressionado. Não consegui ver, senão eu ficava com o torcicolo aqui. Mas depois vocês me passam que eu quero ter essa apresentação.
Eu acho que, primeiro, parabéns, eu achei um trabalho legal, mas eu acho que mais importante é assim, quando uma empresa cresce, você precisa levar junto os fornecedores, você precisa levar junto uma série de coisas. A experiência que eu tenho de trabalhar com grandes empresas, é que eles esquecem que tem pequenos fornecedores e que muitas vezes você precisa dos pequenos fornecedores para poder crescer junto com você, né? E a experiência que eu tenho é que precisa de um empurrãozinho sempre, sabe? E esse empurrãozinho tem que vir de uma organização como o Sebrae. Eu não vejo por que um processo de descarbonização não comece com uma grande empresa e termina com os pequenininhos juntos. Porque o processo de descarbonização é caro. Você está no meio da transição energética, né? Entre o que você está fazendo e o que chegar na economia do hidrogênio vai demorar um certo tempo, né? E você sabe que esse processo de transição energética é um processo lento, né? E requer capital. E requerer capital significa todo mundo crescer junto, né? Tem uma frase que eu vi outro dia, que se uma sobe, a outra puxa a outra, sei lá, uma coisa desse tipo. E eu sou muito fã do empreendedorismo, enfim. Eu sou conselheiro do Anjo, eu sou conselheiro de várias empresas. O incentivo ao empreendedorismo é uma coisa muito séria para mim, né? Até porque eu não tenho... Ontem a gente saiu para jantar, eu não tinha nem para como pedir a nota, porque eu apresento a nota para o meu chefe sou eu, né? Eu não tenho muito. Então é impressionante o seu trabalho, parabéns, um trabalho muito legal. Eu acho que agora, mais do que nunca, talvez, pegar uma empresa como essa, comprometida com a transição energética, e trabalhar uma empresa como essa como um caso de referência para o Sebrae, talvez seja importante, sabe? Eu também tenho o péssimo hábito de ser engenheiro, então essa coisa é importante. É um péssimo hábito, né? Então eu acho que a gente precisa ter a noção de que um projeto desse pode se tornar piloto para o Sebrae todo, entendeu? E eu tenho falado com ela sobre esse assunto. A cadeia de fornecedores, não dá para deixar a cadeia de fornecedores de fora. E isso pode se tornar um exemplo para os outros Sebraes, pode se tornar um exemplo. Parabéns pelo seu trabalho. Esse hábito de engenharia, continua com ele, é importante. Apesar que é uma chatice, às vezes ninguém compreende a gente quer ser rápido, aí aparecem os advogados, aí aparece não sei quem, o contador. Poxa, mas tinha que tirar nota? Tinha. Então eu acho assim, parabéns, o seu trabalho é brilhante. Eu entendo que a cadeia de fornecedores deve ser a mola mestra do Sebrae em qualquer coisa de descarbonização. E descarbonização não se faz só numa COP, se faz day by day, se faz dia a dia. Eu acho que você tem um trabalho muito legal. De novo, fiquei impressionado com o trabalho, apesar de não ter visto, porque eu não dava para ver. Me puseram ele num canto aqui que eu não conseguia nem olhar para trás. Senão eu ia ficar com torcicolo aqui, torto. Mas eu achei muito legal. Parabéns. Sebrae, acorda e vamos fazer essas coisas acontecerem. Pega essa menina como referência. Menina, você gostou também? Você viu? Eu falei menina, ela ficou toda feliz, né? Então eu acho que é muito importante isso. Obrigado, Sebrae, pelo convite. Eu acho que tem aí um caminho. O pessoal, eu já expliquei que, para minha percepção, o Sebrae tem uma visão absolutamente necessária no Brasil de hoje, que é puxar os pequenos. Tem que ter os pequenos juntos. E não dá para puxar os pequenos sem os grandes. Então tem que arrumar um jeito de envolver os grandes e puxar a cadeia. Parabéns de novo. Obrigado, Sebrae. Muito obrigado. Obrigada, professor Marco Fujihara, né? Obrigada, aluna, pela participação. A partir de 2021, a gente consolida uma iniciativa do Sebrae de atuar agora como um polo de referência, né, no setor de óleo e gás onshore. É uma estratégia completamente direcionada para um segmento hoje completamente privado, né? Porque a gente passou de um monopólio, de uma única empresa, de uma grande empresa como a Petrobras, que liberou todos os seus ativos para o mercado privado. Então, a gente tem novos entrantes, novas empresas atuando nesse segmento, iniciando um novo tipo de relacionamento, uma nova forma de contratação, uma nova forma de atuação nesse mercado, com muitas oportunidades. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo trabalho que a gente faz, não só pela instituição, mas pelo setor que a gente atua. Eu acho que o onshore brasileiro ele tem um poder muito grande de transformação.
não só pelo que ele produz e contribui com a nossa matriz energética, uma matriz energética extremamente limpa, extremamente responsável, né? Uma indústria, a gente tem uma indústria hoje, uma matriz muito diversificada no país, e no onshore a gente tem vai além, a gente tem um poder de transformar os territórios que a gente atua, né? E contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. E é um pouquinho disso que a gente queria trazer aqui para vocês e compartilhar num filme que a gente tem, que a gente intitulou como Onshore is Beautiful, né? E por que o Onshore is Beautiful? Esse filme traz muito isso, uma mensagem de quem atua e quem trabalha nesse segmento, tá? Onshore is beautiful. Vocês querem sentar para poder assistir, professor? Onshore is beautiful. Onshore is beautiful. Onshore é lindo. Três grandes eixos e todos os nossos projetos de atendimento dos estados estão alinhados com essas diretrizes. A gente tem um primeiro eixo, que é trabalhar essa governança. A gente percebeu que essa mudança do mercado nos deu uma oportunidade no Sebrae de também trabalhar de forma mais direcionada. Nos dividimos aí em dois polos. Temos o polo offshore, liderado pelo Rio de Janeiro, e o polo onshore, liderado pela Bahia. Uma parceria firmada com a BPIP, Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo. A associação trouxe 30 grandes empresas que são suas associadas, entre elas aí 20 operadoras e 11 grandes fabricantes do setor. Então foi a partir daí que surgiu a ideia de fazer esse trabalho junto com o Sebrae, e a gente lá na informalidade diz que é o Tinder do petróleo, juntar a demanda com a oferta, e a partir daí, desse casamento, desse encontro, eles vão decidir o que eles querem fazer, se vão casar e vão se continuar para sempre, ou se vão ter uma relação casual, se for o caso. Esse polo de referência ele vem justamente trazer as melhores práticas e facilitar essa interlocução entre empresas e fornecedores. O que é muito legal e assim, que deu um resultado muito positivo foi todos se unirem, né, num único objetivo, ou seja, o onshore brasileiro passou a ser um foco. Antigamente o onshore estava concentrado em uma única empresa, que era a Petrobras, né? E depois, com os leilões e a entrada dos produtores independentes, é muito interessante, porque no início você não sabia como isso ia prosperar. A gente é uma empresa de redesenvolvimento de campos, né? Então a gente assume esses campos para aumentar a produção, aumentar reservas, fazendo o que a gente chama de redesenvolvimento, ou seja, aplicar novos programas de investimento a campos antigos. Então são programas que no total nós vamos investir no onshore cerca de 10 bilhões de reais até 2032. A PetroRecôncavo é uma operadora de petróleo e gás no Brasil já com 22 anos de experiência. Eu tive o prazer de comunicar à governadora Fátima Bezerra de que nos próximos 2 anos e meio, em todas as operações, a gente tem uma expectativa de investir até 370 milhões de dólares, eu diria 45% a 50% desse valor aqui no estado do Rio Grande do Norte, contratando mão de obra local, contratando as empresas de serviço local e gerando capilaridade aqui na economia, que é o que a gente vê aqui nessa feira. A gente vai ter um aumento até 80% da produção. Não é impossível a gente voltar a produzir 100 mil barris. 100 mil barris indica que nós podemos criar um polo petroquímico do tamanho de 100 mil barris e ganhar dinheiro, porque esse é o negócio do pequeno. Nós trabalhamos todo o seu processo de qualificação, a inserção do pequeno negócio como fornecedor das grandes empresas, compreendendo toda uma estratégia que vai proporcionar desenvolvimento de novos conteúdos, desenvolvimento de novas formas de interagir com os operadores, com o Petro Supply Meeting, com o Petro Supply, uma plataforma que vai proporcionar ao fornecedor o acesso de forma mais rápida às oportunidades de mercado. Eu acho que um encanto do petróleo, eu costumo até brincar que onshore é emprego e conteúdo local na veia. Comprar do pequeno facilita muito, né? A gente está próximo da pessoa que está fazendo. A empresa grande, ela tem a opção de fazer compra no mundo todo, né? Mas às vezes comprar no mundo todo é muito complexo. Pode até ser que o preço lá seja menor, mas preço não é só o valor que está na nota, é o valor do atendimento. E o diferencial nosso é que a gente pode atender com uma celeridade maior, certo? E resolver a situação, colocar o posto para rodar, para funcionar, certo? Num prazo mais curto. O nosso trabalho especificamente com a questão do óleo e gás é exatamente trabalhar o encadeamento produtivo, cadeia de suprimento, cadeia de distribuição
né? E muito também o impacto que esses investimentos, essas operações trazem nos territórios. A indústria de petróleo e gás, ela tem essa permeabilidade, né? Ela atinge o fornecedor de serviço, o fornecedor de suprimento, ela atinge também toda a comunidade, as pessoas são empregadas naquela comunidade, são distribuídos royalties para aquela comunidade, são distribuídos impostos em cima desse trabalho. Então, assim, é uma cadeia, é uma fonte, é uma indústria que hoje, aqui no Rio Grande do Norte, ela é mais ou menos 50% do PIB industrial. Quando a gente chega numa cidade, né, em pouco tempo, a gente vê que esses números se transformam rapidamente. Então é isso, né? É geração de emprego direto e indireto, movimentação da economia local, geração de royalties, né, para aquelas prefeituras, para aquelas localidades, e todo o desenvolvimento social que a gente pode trazer. A capacidade do onshore trabalhar num território e com esses recursos a gente poder alavancar o desenvolvimento econômico, social daquele território. O onshore is beautiful porque ele é democrático, porque ele gera acesso, porque ele gera renda, porque ele gera trabalho, porque ele entende cada local, ele não quer impor uma forma de fazer, ele aprende com o local como fazer e ele tem uma percepção de que todo mundo é importante na cadeia. E quando eu tenho essa percepção de que todo mundo é importante, todo mundo cresce. Eu sou muito otimista que o onshore vai abrir caminhos e caminhos cada vez maiores para dar oportunidade para as pessoas, para os empreendedores e para dar uma prosperidade regional para o nosso país. Onshore is very beautiful. Onshore is beautiful. Onshore is beautiful. Onshore is beautiful. Onshore is beautiful. Criar o futuro é fazer história. Sebrae 50 anos. A força do empreendedor brasileiro. Só agradecer a oportunidade, né? A gente está encerrando o painel, agradecer mais uma vez a Luna Viana, CEO da Origem Energia, ao Marco Fujihara, da Tech Social, parceiro nosso aqui. Agradecer a oportunidade de estar aqui representando mais uma vez o Sebrae, na COP27, nosso país. Obrigada a todos.